Um aprofundado estudo de Harvard revela que o isolamento social pode durar até 2022, talvez até 2024. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, a notícia não é nada boa. Na verdade, nós temos uma péssima notícia e temos uma notícia mais ou menos, que pode ser uma notícia boa ou nem tanto assim. Eu sei que esse vídeo não vai ter as visualizações que sejam no mínimo condizentes com o número de inscritos desse canal, mas aos poucos que chegarem eu espero que esclareça algumas coisas, que essa informação possa ser compartilhada com as pessoas da sua família, com seus amigos, com quem você achar que deva enviar o link desse vídeo ou simplesmente comentar nos grupos que você participa nas suas redes sociais. O intuito desse vídeo não é trazer alarme, não é provocar o medo nas pessoas, pelo contrário, é apenas te trazer os fatos, a realidade como ela é e não ficarmos tampando o sol com a peneira fingindo que nada está acontecendo. Vem comigo, quero mostrar para vocês aqui uma matéria que saiu no R7 que apresentou um estudo de Harvard. Diz assim o título: Estudo de Harvard aponta que isolamento pode durar até 2022. Vamos continuar aqui. Pesquisadores de Harvard publicaram nesta terça-feira, dia 14, um estudo que aponta os possíveis futuros para o período após a pandemia do novo coronavírus. A pesquisa indica que, caso não sejam tomadas medidas como a criação de novos leitos ou encontradas uma vacina ou medicação que ataque direta ou efetivamente o vírus, o isolamento pode ser estendido até meados de 2021, com o avanço para alternativas intermitentes que durariam até 2022. Para se ter maiores indícios de qual caminho o futuro terá, é fundamental descobrir qual o tempo de imunidade contra a Covid-19 dos pacientes curados. Por um lado, se essa proteção do organismo for similar à de outros coronavírus, é possível que se tenham surtos esporádicos da doença, principalmente no inverno, com uma provável nova onda de contaminação em 2024. Por outro lado, se a imunidade for prolongada por diversos anos, ou até mesmo permanente, o número de casos tende a diminuir drasticamente. Isso reduziria o tempo de isolamento e a doença poderia ser erradicada em 5 anos. Esse cenário dificultaria o teste de vacinas contra o vírus, já que menos pessoas seriam contaminadas, como ocorreu com a Zika. Bom, eu aconselho vocês procurarem essa matéria do R7 e lerem na íntegra, não só no R7, mas também procurarem esse estudo de Harvard para que vocês possam ler com mais detalhes e assim poderem fazer um filtro das informações e tirarem a conclusão que vocês quiserem. Mas agora eu quero trazer os fatos a vocês para que possamos fazer uma reflexão juntos do que está acontecendo. Muitas pessoas ainda ignoram a gravidade desse vírus, a gravidade que está acontecendo agora e a gravidade a longo prazo. Nós estamos lidando com um patógeno totalmente diferente, algo que a humanidade nunca viu, pelo menos nesse tempo de sociedade moderna. Dentro dos registros históricos, nunca foi visto algo como esse patógeno. É claro que no decorrer da história, coisas muito piores podem ter acontecido em épocas remotas e não foram registrados, tá? Mas nessa era moderna, onde a comunicação e a informação é amplamente difundida, nós não tivemos nenhuma notícia, nenhum dado, nenhum registro de algo semelhante a isso. A notícia mais ou menos boa que eu tenho a passar para vocês, uma possível vacina que já está em fase final de desenvolvimento, mas ainda vai levar muito tempo, alguns meses, para que ela possa chegar até a população. O tempo que os cientistas precisam para desenvolver uma vacina é no mínimo 2 anos. Por que 2 anos? Porque existem uma série de protocolos a se seguirem. Um desses protocolos é fazer
vários testes em diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de condições. Pessoas que estão saudáveis, pessoas que têm histórico de doenças, pessoas que estão doentes, pessoas de diferentes etnias, ou seja, são protocolos científicos que precisam ser seguidos. Esse é um dos protocolos de segurança para que as pessoas sejam vacinadas com mais segurança, para que não haja risco de efeitos colaterais. Esse é um dos protocolos que será quebrado, porque eles pretendem apresentar essa vacina até o final de 2020 ou no início de 2021. Ou seja, nós temos ainda muitos meses pela frente. Nós não chegamos nem na metade de 2020 ainda e olha a situação que está o mundo. Até essa vacina chegar, muitas águas vão rolar. E detalhe, esses protocolos de segurança vão ser pulados. A vacina não vai passar por esse protocolo de segurança. Ou seja, ainda com essa vacina nós teremos muitos riscos porque não sabemos como essa vacina vai reagir. A gente vai apagar um incêndio e pode aparecer um outro incêndio, que talvez seja o efeito colateral dessa vacina em outras pessoas. Mas, dado ao fato da situação que estamos vivendo agora, talvez não tenhamos outra escolha, pelo menos no momento. Outro protocolo que eles estarão, de certa forma, quebrando é também a avaliação da indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica, claro, quer tirar a sua fatia do bolo, quer tirar o seu pedaço. Só que, como toda indústria, ela depende de vendas. Para que ela venda, ela precisa que a economia esteja ativa. Com uma pandemia instalada no mundo inteiro, não existe economia ativa. Logo, as pessoas não têm dinheiro nem para comprar, os governos não arrecadam impostos para poder comprar, para botar nos hospitais públicos. É de interesse da indústria farmacêutica que essa vacina seja logo elaborada e que seja distribuída, se possível for, até mesmo gratuitamente. Não pensando no bem da humanidade, etc e tal, mas pensando nos negócios. É uma questão de sobrevivência de mercado. É uma notícia mais ou menos boa. A gente não pode afirmar que ela é 100% boa, porque não sabemos o resultado disso. Mas, no meio de tantas notícias ruins, vamos dizer que essa é uma notícia que chega a ser um bálsamo no meio dessa situação, né? Como diz aquele velho ditado, talvez você tenha ouvido falar já, urubu na guerra é frango. Agora, sobre esse estudo de Harvard, que o isolamento social vai durar ou pode durar até 2022, isso é preocupante por um lado, e por outro lado, se a gente for enxergar algum lado positivo em toda essa história, nós podemos dizer que a humanidade está passando por um período de aprendizado. Esse aprendizado mostra que não adianta você ter todos os recursos do mundo somente para você e deixar outros países subdesenvolvidos sem nada. Porque se um patógeno for de se desenvolver, em uma localidade que não tem saneamento básico, que não tem condições para investir em pesquisas para erradicar uma epidemia, um vírus pode se tornar uma pandemia. Observe que a maior potência mundial do mundo, que é os Estados Unidos, está praticamente de joelhos em meio a essa pandemia. A maior economia mundial do mundo está de joelhos diante de um inimigo invisível. Há um aprendizado no meio disso tudo. Como o mundo vai se relacionar, como os diálogos vão acontecer, como o turismo, os negócios em geral vão se desenvolver. Com o fim do isolamento, as pessoas ainda vão estar muito preocupadas com a volta dessa epidemia ou pandemia do coronavírus ou o surgimento de outros patógenos. Logo, as pessoas ainda, provavelmente, vão adotar o posicionamento de distanciamento social, porque se tornou uma maneira segura de evitar ou fazer o máximo possível para se evitar contaminação de vírus, bactérias e etc. O aprendizado não se resume somente a isso. Os negócios vão ter que se reinventar. Como é que a gente vai instalar
um isolamento, por exemplo, em uma fábrica onde as pessoas trabalham extremamente juntas, próximas umas às outras? Como é que a gente vai colocar em prática esse isolamento com crianças que vão para a escola, que vão estar perto de outras crianças, crianças que querem brincar, adolescentes que querem interagir, que querem sentar numa praça, que querem conversar besteira? Como é que a gente vai colocar isso em prática? Ou seja, a gente vai ter que se reinventar, porque segundo esse estudo, até 2022, o isolamento social, o distanciamento social pode ser extremamente necessário. Não a quarentena fechada em si. A quarentena fechada em si, eu acredito, analisando o cenário atual, que vai durar alguns meses e que isso vai afetar a economia mundial. A gente não sabe o quanto, mas vai afetar. Todos os países serão afetados com isso. Porque o que aconteceu durante essa construção dessa sociedade moderna? Aconteceu que as moedas dos países começaram a ficar atreladas somente a alguns objetos de valores, a alguns segmentos econômicos que são totalmente alienígenas. Bom, quem acompanha aí as falas do doutor e saudoso Enéas Carneiro deve estar entendendo o que eu estou falando agora. Muitos países, eles são autossuficientes, inclusive para se desenvolver economicamente sem depender do mercado externo. Mas foi criado um mecanismo econômico que, de certa forma, escravizou, ou sem aspas também, do mesmo jeito, várias nações para que elas dependessem da economia mundial. Vamos citar aqui o exemplo do Brasil. A grosso modo, em um olhar muito crítico, ao observar os recursos que temos, nós não dependeríamos em nada de nenhuma economia externa. Nossa moeda poderia facilmente não ser atrelada ao dólar. Nós temos uma das maiores extensões territoriais do planeta, os maiores lençóis freáticos do mundo estão aqui. A Amazônia está em território nacional. O que faltou aqui? Faltou investimento em educação, investimento em pesquisa científica, investimento na indústria nacional. Não se fortaleceu o mercado interno, mas somente o mercado externo, escravizando a economia do Brasil. Uma armadilha que outros países caíram, mas o Brasil, por uma questão cultural, por uma questão ideológica, por uma questão de desonestidade de muitos que simplesmente venderam o Brasil a preço de banana, nós agora estamos em uma situação delicada em meio a essa pandemia. Se o Brasil fosse completamente independente no cenário econômico, nós não estaríamos tão preocupados com a economia. Eu vou explicar por quê. Quando a gente fala em caos econômico, a primeira coisa que vem à cabeça são os empregos. As pessoas dependem do emprego para se manter. As pessoas querem se manter como? Tendo lugar para morar, tendo comida para comer, tendo condição de comprar um remédio, enfim, coisas básicas. Logo, o Brasil, ele é autossuficiente para isso. Primeiro que nós temos terra sobrando para o número populacional que nós temos aqui. O problema é que pouquíssimos têm muito e a grande população é escrava desse sistema econômico totalmente vampiro e escravocrata, no sentido mais pleno da palavra. Porque, como eu sempre digo em várias análises que eu faço, o problema não são os ricos, os milionários, os bilionários, os poderosos terem seus excessos, mas são pessoas viverem na miséria. Agora vamos fazer uma comparação Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu me recordo bastante de um amigo meu que morou lá durante muitos anos e ele dizia que morou durante 5 anos em uma favela nos Estados Unidos. Sabe o que eles consideram favela lá nos Estados Unidos? São vários trailers reunidos com cercado, né, e todo mundo vivendo bem, tendo o que comer, tendo condições mínimas de pagarem as suas contas, ou seja, é considerado favelado quem mora em trailer lá nos Estados Unidos. Isso, segundo foi me relatado por um amigo que morou em uma favela nos Estados Unidos durante 5 anos. E ele dizia, olha, a maioria das pessoas que viviam nessa favela não estavam nem um pouco preocupados se estavam morando ali ou não. Uns por escolha, outros por questão financeira. Por quê? Porque ninguém passava necessidades básicas. O problema, volto a dizer, não são os ricos, os milionários, os poderosos,
possuírem os seus excessos, mas são pessoas continuarem na miséria. O que falta para acabar com a miséria é bom senso e empatia, porque recursos tem. Então, no meio dessa crise aí, nós podemos dizer que o Brasil, se fosse completamente independente economicamente e tivesse fortalecido a sua indústria nacional da maneira que a mesma merecia, nós não estaríamos preocupados. Se houvesse uma mentalidade mais evoluída, mais humana, com certeza, o que iria acontecer? Vamos manter todo mundo em casa até esse surto passar, os serviços essenciais vão continuar, as fábricas estão a todo vapor, com um número adequado de funcionários para não ocorrer grandes aglomerações, e esses alimentos que são produzidos, o governo estará disponibilizando às pessoas ou a preço de custo ou simplesmente de graça, porque recurso tem, a terra tem para plantar. Tudo que se planta nessa terra dá. Diversas fábricas, indústrias de alimentos, supermercados jogam toneladas de alimentos fora. Ou seja, alimento tem. Teria lugar para todo mundo morar e viver bem, com dignidade, não com luxo, com dignidade, até a pandemia passar. Mas em nosso contexto histórico, não foi isso que foi construído. Nós temos uma nação totalmente desestabilizada em vários setores, em vários aspectos. Observe os Estados Unidos. Apesar da grave crise financeira deles, qualquer brasileiro gostaria de estar na crise financeira dos Estados Unidos, mas não estar na crise financeira do Brasil. Porque a crise financeira deles lá não vai se resumir em pessoas passando fome. A maioria dos casos, as pessoas não vão passar fome, não vão ficar sem teto. A maioria dos casos, eu não estou dizendo que não vai ocorrer esse tipo de coisa lá. Aqui no Brasil, se esse tipo de coisa acontecer de uma maneira mais drástica, com certeza nós teremos pessoas em extrema miséria, pessoas sem ter onde morar, sem ter o que comer, e é aí que está o problema. E aí você deve estar me perguntando, passe uma solução para toda essa situação. Só para informar, eu estou aqui como comunicador, eu estou aqui como mensageiro, eu não estou aqui como administrador da nação. Enfim, mas diante de tantos fatos, nós ainda trabalhamos com possibilidades. A possibilidade de que isso pode ser muito pior do que as pessoas pensam, ou a possibilidade de que o isolamento social que está acontecendo agora pode surtir um efeito muito positivo e a coisa não seja tão ruim lá na frente. Enfim, é apenas uma análise dos fatos e eu espero que esse vídeo tenha agregado informações úteis a você. Não é com pânico que vamos resolver, mas sim com consciência e racionalidade. E no mais, meus amigos, eu agradeço o carinho, a atenção e, acima de tudo, o respeito. Fiquem com Deus. Até a próxima. Shalom.